Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. Na carta aos Hebreus, no capítulo número 12, nós vamos ler 2 versículos da palavra do Senhor. Eu quero que você preste bastante atenção neles. Diz assim: todos encontraram? Amém? É um dos últimos livros da Bíblia. Tito, Filemão, depois Hebreus. Alguns atribuem essa carta à escritura ao apóstolo Paulo, mas a grande maioria dos teólogos dizem que não se sabe quem é o escritor. Então o escritor da carta diz assim, verso 1 e verso 2: portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Feche seus olhos. Quero orar mais uma vez em cima desta palavra. Pai, Senhor, falaste ao meu coração através da tua palavra para esse primeiro culto. Eu sei, Senhor, que o Senhor já tanto ministrou a nossos corações através da vida dos pastores, dos louvores, e a tua presença, ela é real aqui nesse lugar. Mas o Senhor ministrou algumas coisas. Me dê sabedoria, revelação, entendimento. Use, Pai, todos os meus sentidos, que o teu Espírito esteja sobre mim, e que a tua palavra fale aos nossos corações nessa noite. Por isso, Pai, eu te peço, acampe anjos ao redor dessa igreja, ao lado, Senhor, de cada um que está aqui comigo nesse tempo. Também, Senhor, para aqueles que nos ouvem através das ondas sonoras do rádio e da transmissão da internet. E não permita, Senhor, que nenhum espírito de distração venha ofuscar o poder da tua palavra, que somente ela tem o poder de transformar as nossas vidas e dar destino a esse ano de 2024 para nós, no nome de Jesus. E todos dizemos: pode se sentar, meu querido irmão. Irmãos, não estava em minha programação, já foram dadas muitas boas-vindas, e não quero perder tempo com isso, porque muita coisa eu tenho em meu coração para poder transmitir para os irmãos, e gostaria que tivesse tempo para poder passá-las todas. Mas eu estava vindo para cá, e o Senhor ministrou algo em meu coração. Então eu quero tomar esse período, esse primeiro culto, da hora da palavra, para contar um breve testemunho, e espero que seja breve, para edificar a vida de que alguns estão. O meu desejo, acima das palavras que elas serão dadas através desse culto, que direcionará a nossa vida para esse ano de 2024, o desejo do meu coração para a sua vida é que você possa, e que você tenha, e que Deus te dê, através do poder da ação do seu Espírito sobre a sua vida, que você possa aprender a discernir a voz de Deus aos seus próprios ouvidos, para que você não necessite de que alguém venha revelar a sua vida, para que você não tenha dúvida
do destino que Deus tem para você. Eu quero que você entenda, meu irmão que está aqui, você que me assiste aqui pela internet, somente Deus, Ele tem o poder de dar o rumo da sua vida. Somente Deus tem o poder, porque Ele é pai, para com um filho, de ter o cuidado, como se encaminha um filho com as suas próprias mãos, para te colocar no lugar aonde Ele quer. E esse lugar aonde Ele quer, eu quero te dizer que Ele vai ser bom para a sua vida. Nas primeiras semanas do mês de outubro, em toda a primeira semana dos meses, eu viajo para Assunção a trabalho. E há exatamente há 2 meses, eu deixei o Vitor no colégio, voltei para casa. Geralmente eu já vou direto, mas naquele dia fiz algo que eu não geralmente fazia. Mas eu voltei para minha casa. Eu disse: vou perder um pouco do meu tempo. Eu sei que todos nós temos nos dias de hoje, os momentos e as horas cronometradas. Então eu voltei e tomei um banho. Enquanto eu tomava um banho e olhava para fora, o Senhor falou algo ao meu coração. O Senhor disse, porque Deus sabe que muito há um desejo em meu coração e uma necessidade de eu me ausentar do meu trabalho normal para me dedicar mais às coisas do Senhor. Ainda não consegui executar, porque isso não é uma coisa tão simples. Mas num desses nossos planos, quando eu digo nossos planos, porque é um plano familiar, e eu já quero dar um conselho para você, homem que está aqui, que é líder da sua casa. Os planos, eles são familiares. Sempre quando você vai tomar uma decisão, tome em acordo com a sua esposa, e que isso seja bom para você, bom para ela e excelente para os seus filhos. E que além disso, o Senhor esteja direcionando esses planos, que seja para que Deus brilhe à frente de tudo que está sobre a sua vida. E dentro desses planos a longo prazo, nós desejávamos adquirir um terreno, fazer uma casa para alugar, para o Airbnb, ou por alguma necessidade que nos fosse dar uma renda fora, porque nós não vivemos da obra, e Deus sabe que isso não está no nosso coração, nunca foi desejo. Então nós decidimos, isso estava e era um dos nossos planos, para que eu possa ter uma renda extra e fazer a obra com um pouco mais de tranquilidade. E eu estava olhando para fora e o Senhor ministrou algo no meu coração. O Senhor disse ao meu coração: você está querendo comprar um terreno para construir uma casa, para alugar para o Airbnb. Você já tem a casa, você já tem as coisas, porque você não executa o plano? Mas eu disse: Senhor, o Senhor sabe, eu sou um homem de palavra. Essa casa não está nos planos do Airbnb. Eu preciso vender essa casa para quitar uma dívida de um compromisso que eu tenho com um amigo. Eu não posso falhar com meu amigo. Eu sou um homem muito seguro nas decisões financeiras que eu faço, porque eu entendo que o meu testemunho em pagar as minhas contas está em primeiro lugar, o testemunho de um homem de Deus. E eu preciso ser responsável, porque a imagem de Deus, ela está aqui em cima. Eu levo um título de pastor, e eu tenho que honrar isso com muita verdade. E eu disse: Senhor, eu não posso. E o Senhor disse: sim, tu podes. E eu disse: ok, eu ando sobre a palavra do Senhor. Eu disse: vou tomar essa decisão. Então, Senhor, eu saí daquele dia, naquela viagem, fiz a minha viagem de trabalho, e quando eu voltei, eu tomei a decisão de colocar aquela casa, que fazia 2 anos que não vendia. E aí eu comecei a entender o porquê que ela não estava vendo. Eu queria vender, mas Deus não. Eu lutava contra o aguilhão, e como diz Paulo, como é difícil lutar contra os aguilhões do Senhor. Porque você resiste tanto à palavra do Senhor no seu coração,
O Senhor manda te dizer nessa noite que não são os planos, são os planos dele que devem ser respeitados e serem executados sobre a sua vida. Até quando você irá resistir à voz do Senhor? Então eu voltei de viagem, freneticamente. Está aqui o pastor Walter e alguns irmãos que participaram um pouco disso comigo. Freneticamente, durante 2 meses, eu trabalhei muito para executar esse plano. Não posso contar uma parte do testemunho, o pastor Walter a sabe, mas milagrosamente, na semana posterior a que eu vim, um grande milagre aconteceu, em que eu já pude contemplar que eu realmente estava pisando. E quando você toma as decisões do Senhor, o Senhor dá 1000 passos à frente da tua vida. Eu fiquei muito feliz, compartilhei com o pastor Walter o testemunho, que ainda não posso contar a todos. Foram 2 meses, irmãos, de muito trabalho. Eu quero agradecer aqui algumas pessoas que fazem parte da igreja, que me ajudaram muito. O Henrique da Charlene, o Dori, o Valdemir, ao Tiago. E quando foi na segunda passada, eu consegui finalizar esse projeto, a casa ficou pronta. E quando foi na sexta-feira, aqui está o Tiago de testemunha, fotógrafo, de mão cheia. Eu pedi para ele, e disse para ele: você pode tirar as fotos para mim, Tiago, da casa, para a gente colocar no Airbnb. Ele tinha ido viajar e voltava nessa primeira semana. E na semana passada eu dei um gás, porque eu tinha feito um compromisso com ele. A agenda dele é super lotada. A sexta-feira, 16 horas da tarde. Na quarta e quinta-feira eu trabalhei até a noite naquele lugar, porque dentro disso atravessaram-se tantos empecilhos, porque existem empecilhos que vêm para enfraquecer a sua fé, te colocar desânimo, para fazer desacreditar que aquilo era uma palavra, não era uma palavra do Senhor. Mas todas, graças a Deus, com muita alegria, nós superamos. Na sexta-feira, e quando foi na quinta-feira, eu estava com o Dori ainda lá tarde, colocando algumas coisas na parede, algumas cortinas, acertando alguns últimos detalhes. E o Senhor falou no meu coração: limpa essa casa, deixa arrumada. Porque eu tinha falado, eu só vou colocar os lençóis em cima da cama, para o Tiago tirar as fotos. Mas eu estava, eram 9h30 da noite, arrumando as coisas para ir embora. E o Senhor disse ao meu coração: limpa essa casa e arruma, como se fosse para alguém entrar. Então na sexta-feira foram mais corrida, comprando mais coisas, uma correria danada. Mas graças a Deus, quando o Tiago foi lá, né, Ju, estava tudo arrumadinho, tudo perfumadinho, para ser tirado as fotos. Quando foi hoje, ao meio-dia, estava lá eu preparando o nosso certeiro churrasco de domingo. O pastor Walter me manda uma mensagem. Eu disse: vai me avisar que não vai no culto. Brincadeira. Pastor Walter me manda uma mensagem. Eu olho e falo assim: a tua casa está alugada? Eu falei: não está, né? Porque acabamos de arrumar na sexta-feira. Eu falei: mas está tudo arrumadinho. Ele falou assim: tem uma amiga que está de São Paulo, não tem hotel nenhum para a cidade, e ela precisa uma casa. Eu digo: é para ficar eu, na minha fé pequena, para alugar, para ficar, dormir 1 dia, 2 dias. Eu falei para ele: quantos dias? Ele disse: até sexta-feira. Eu disse: glória a Deus. Falei o valor, a irmã aceitou, e eu disse: manda o Pix. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, a irmã fez o Pix. Mas é uma brincadeira, irmãos, é só um testemunho. Irmãos, eu disse lá em casa: se eu não tivesse limpado a casa, se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor, a casa não poderia ter sido alugada. Mas o testemunho, irmãos, não é só de você ouvir a casa do Senhor, de você ouvir a voz do Senhor, e de um testemunho de algo que se está concretizando, que eu queria deixar para a sua vida. Não trave os seus sonhos, dê passos para os seus sonhos, dê ouvido, aprenda a ouvir a voz do Senhor sempre. Muitos sussurros que acontecem nos seus ouvidos não são coisas do teu pensamento, é o Senhor que está ministrando algo no teu coração, que é algo secreto.
é algo para você executar. E isso vai ser bênção para a sua vida. Eu quero deixar essa palavra para você. É o meu desejo do meu coração para a sua vida. O Senhor irá sim cumprir as promessas, os desejos do seu coração, quando você passar a ouvir a voz e a obedecer a voz dele. Porque a Bíblia é muito clara: é muito melhor obedecer do que depois sacrificar. E quando eu estava vindo para cá, o Senhor ministrou algo no meu coração. E o Senhor disse: aquele valor do Pix, esse valor do primeiro aluguel, você vai dar como primícias na casa do Senhor. Então eu cheguei aqui nesse lugar, fui ali, naquele QR Code que está bem ali na frente, que é o mesmo que está aqui embaixo à sua esquerda. Eu mandei todo o dinheiro para a casa do Senhor, porque se não fosse por Ele, nada teria acontecido. Se não fosse Ele ter falado aos meus ouvidos. Por isso eu quero te dizer, e quero te incentivar a dar a tua primícia do ano para a obra do Senhor. Você já fez algo para o Senhor esse ano? Você já deu algo antes de pedir? Você já sacrificou algo para o Senhor? Porque geralmente nós passamos as primeiras horas do dia, dos anos, os primeiros dias dos anos, colocando os nossos objetivos para o Senhor, as nossas petições para o Senhor. Mas nesse ano, eu comecei diferente. Eu comecei dando as primeiras premissas para o Senhor. E o meu primeiro dia do ano, eu levantei cedo, às 7:30 da manhã. Eu fui para o meu escritório fazer algo que eu nunca fiz, porque sempre no primeiro dia do ano eu fazia, além de a gente mandar aquelas mensagens para as pessoas queridas, para os irmãos da igreja, a gente sempre faz isso para as pessoas que ama, desejando o melhor, é normal, é assim. Mas os meus dias, eu levantava, eu ia para o meu escritório, e como eu já tinha feito todos para a igreja, todos para os irmãos, eu sempre fazia um e-mail de agradecimento e de boas-vindas e para os meus clientes. Mas eu disse, esse ano não. O meu primeiro dia do ano, eu vou entregar para a palavra do Senhor. Mas eu não quero estar no lugar onde tem pessoas que possam me atrapalhar. Então eu saí da minha casa e fui para o meu escritório e passei toda a manhã sendo ministrado pela palavra do Senhor. Escrevi um texto que compartilhei com os grupos da igreja, com os pastores, que foi a primeira palavra ministrada no ano de 2024 no meu coração, que eu compartilhei como meu trabalho de pastor para com a igreja, que se tornou a confirmação para essa palavra, voltando às raízes. Essa palavra, ela se encontrava em Apocalipse capítulo 2 e o verso de número 5, na carta em que Paulo escreve à igreja de Éfeso, aonde ela diz assim: lembra de onde caíste, arrepende-te e volte a praticar as primeiras obras. É uma palavra muito forte, que quando nós começamos a lê-la de uma maneira superficial, ela parece uma palavra que está destinada para alguém que está em pecado, de alguém que está afastado, de alguém que tem que voltar. É uma palavra dura, de dureza. Mas quando eu comecei a estudar essa palavra, naquele primeiro dia do ano de manhã, eu vi que ela não era uma palavra, porque essa igreja a qual foi destinada aquela carta, era uma igreja que trabalhava, é uma igreja que desempenhava um papel. Porém o Senhor, Ele estava relatando uma palavra para uma igreja que tinha abandonado os seus primeiros costumes, a uma igreja que tinha entrado em alguns momentos de relevância. E o Senhor me ministrou algumas coisas, porque eu sei que os dias atuais, o mundo em que nós vivemos,
As coisas que estão ao nosso redor, elas muito hoje nos influenciam, nos bombardeiam, coisas que anteriormente não tinham. O que está na palma da nossa mão, nós constantemente estamos através das redes sociais, nos noticiamos pelas redes sociais, somos ministrados pelas redes sociais. Nós seguimos as pessoas que nós amamos, seguimos as pessoas a qual nós admiramos, sem contar os grupos de WhatsApp e tantas outras coisas mais. Nós somos bombardeados, porque entre elas existem tantas coisas que fazem com que a nossa mente ela fique desfocada. E na verdade, eu escrevi 3 coisas naquele texto, que são as tantas atividades que nos distraem, que nos fazem perder o foco. A influência também das doutrinas liberais dentro da igreja, porque com essas ministrações que nós vemos tantas coisas, e nós dizemos, não, nós também podemos ser assim, porque fulano é assado, e existe uma influência doutrinária sobre nós. Então nós deixamos de ser aquelas pessoas que nós éramos, nós deixamos de ser aquelas pessoas que um dia nós fomos, quando nós saímos do mar do pecado, e nós somos resgatados pelo sangue do Cordeiro e transformados pelo seu poder. Essa influência, e também a falta de tempo, nos faz distanciar do Senhor, porque nós temos tantas coisas para fazer, que nós deixamos de orar, nós deixamos de adorar, nós deixamos de ter esses momentos secretos com o Senhor. Na verdade que esse fato faz com que nós nos afastamos das coisas do Senhor. E quando eu li aquela palavra, lembra da onde você caiu, aquilo me chamou a atenção, e eu fui buscar nos meus livros. Eu tenho um livro que ele se chama El Texto Grego del Nuevo Testamento, de H. Robertson, da editora Clee. É um livro fantástico, que ele traz todas as palavras do grego, as principais palavras de todos os versículos da Bíblia. E quando eu fui estudar essa palavra, porque aquela palavra caiu, da onde você caiu, ela me chamou muita atenção, Nenê, porque eu olhava para aquela palavra, porque ela dizia, lembra da onde você caiu. Então eu fui ler, e eu fiquei muito impressionado, quando eu vi que aquele cair não era uma queda de pecado, mas era um cair de alguém que um dia esteve num lugar, e hoje estava em outro. E eu vou ler para você, na página 256, no parágrafo de número 5, diz assim, o livro de Robertson. Escute, é do grego menomon, é uma recordação para quem abandonou, foi para outra direção, negligenciou, desistiu. É uma chamada de atenção, prossiga atento. É uma palavra, como se fosse nos dias de hoje, não perca o foco. Então não era uma palavra de pecado, era para alguém que estava desfocado. E diz a narrativa do texto na sua gramática, é o primeiro imperativo de uma voz ativa de metanono, uma chamada urgente para uma mudança imediata de direção e de atitude e de conduta, antes que seja tarde demais. Eu quero entregar essa primeira palavra nessa noite. O Senhor está nos chamando para algo que nós conhecemos no meio cristão, que se chama metanoia. A palavra metanoia é usado 66 vezes no Novo Testamento, todas como uma chamada de correção, uma exortação para alguém que um dia estava no amor de Deus e que perdeu a sua direção e perdeu o foco. Nesse primeiro culto desse primeiro ano, eu quero deixar essa palavra para essa igreja. Nós temos que voltar da onde o Senhor um dia nos resgatou. A palavra do metanoia, que chama mudança de pensamento. O Senhor está te dizendo, volte a pensar como você pensava nas suas raízes iniciais.
E é tremendo que em João, é a única passagem, no capítulo 14 e o verso 1, que é usado a palavra metanoia. Mas ele traz, dizendo: não turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Porque João usa a palavra metanoia como uma questão de arrependimento e atrela ela à fé. A fé que te levou um dia ao primeiro amor, que te trouxe o arrependimento desse mundo aí fora e que te levou às raízes do primeiro amor. Por isso que em Apocalipse, no capítulo 2, João estava dizendo: volte ao primeiro amor. Igreja, nós temos que voltar a amar ao Senhor, a buscar ao Senhor, a servir ao Senhor, a ouvir a voz do Senhor, como você ouviu na primeira vez em que Ele te tocou. Aleluia. Hebreus capítulo 12. Vocês vejam que a palavra estava dizendo de mudar o foco, mudar o pensamento, mudar a maneira em que você está vendo hoje a tua fé. E o Senhor ministrou ao meu coração hoje pela manhã, logo que eu levantei e que foi tomar um chimarrão com o Senhor ministrou ao meu coração Hebreus capítulo 12. Eu fui ler rapidamente, eu li esses primeiros 2 versículos em que eu compartilhei com os irmãos. E é muito tremendo o que ele diz, porque ele diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreiras que não foi proposta. Então eu comecei a falar como o Senhor, e eu achei muito tremendo, porque essa palavra que o Senhor tinha me dado no dia 1 era uma palavra que falava para voltar ao primeiro amor. É uma palavra que falava para que eu deixasse as práticas atuais e voltasse para aquilo, para as minhas raízes iniciais. E essa palavra, meus irmãos, é fascinante, porque é muito tremendo, porque ela é um adjetivo verbal, que quando ela fala do que nós somos rodeados, e a palavra, quando você vai estudar no grego, e nessas nomenclaturas em que elas são escritas em suas raízes, as palavras são muito abrangentes, elas não são como o português, que as palavras são pontuais, são exatas. Existem outras línguas que também são assim, que elas são muito abrangentes. O Guarani também é assim, que uma palavra tem vários sentidos. E quando nós lemos essa palavra, porque ela diz assim: portanto, não também que sejamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. É impossível nós lermos o capítulo 12 sem ter lido o 11. O capítulo 11 do livro de Hebreus, ele relata aos homens de fé. Ele estava falando dos homens para os hebreus, daqueles homens que tinham tido grande fé. Ele falava de Moisés, ele fala de Abraão, ele fala de todos os homens de fé, são encontrados em Hebreus 11. Então ele está falando: olha, vocês estão rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Essa palavra rodeada, ela é fascinante, porque ela trata de uma palavra como se fosse mais ou menos assim. É uma palavra que diz como se fosse que você estivesse num acampamento, em que você faz uma fogueira. Vocês já vão ter visto o que eu vou relatar aqui em muitos filmes. As pessoas entram no mato, vão caçar, vão fazer acampamentos. Durante a noite elas fazem uma fogueira, não é verdade? Elas fazem uma fogueira para se proteger. É assim aqui no Parque Nacional, se você for lá tem que fazer uma fogueira. Relato de pessoas que vão caçar e coisas assim, ou que estão nessas regiões, existe onça que pode nos pegar, enfim, grandes feras. E essa palavra traz esse rodear de grandes feras que estão para atacar as pessoas que estão sendo rodeadas. E é interessante que o que protege o homem de não ser devorado por essas feras é o fogo, é o que está em redor. Então o Senhor está falando: olha, vocês se protejam, porque nós estamos hoje vendo uma nuvem
de testemunhas. Deixemos todo embaraço, deixemos todo pecado que está perto de nós e nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Sabe o que o Senhor está dizendo da nuvem de testemunhas? Porque quando ele inicia o verso 2, ele diz: olhando para Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque sempre que nós estivermos com os nossos olhos focados nas testemunhas mundanas, nós estamos sendo rodeado de feras, rodeado de pecado, rodeado de mau testemunho, rodeado de pessoas que nos ferem, rodeado de situações que vão tirar o foco da minha pessoa, daquilo em que um dia Deus me salvou. Ei, mas o fogo de Deus, ele está ao redor daqueles que protegem, e o fogo de Deus, ele protege você contra as feras que estão aí fora desse mundo. É o fogo. É o fogo que te protege. É o fogo que te incendeia. E por que é que você deixou o fogo apagar no seu coração? Por que é que você deixou o fogo apagar das suas memórias? Por que é que você deixou o fogo parar aquilo que você era um dia na presença do Senhor? A palavra do Senhor é: volte às suas raízes. Aonde foi que você perdeu o fogo? Quando foi que você perdeu o fogo? E o autor da carta começa dizendo: olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Irmãos, essa palavra olhando, ela fala de foco. E a mim me encanta como está escrito en la versión Reina Valera 1960: puestos mis ojos en el Señor Jesús. Não é somente uma olhada, não é somente um olhar. Os meus olhos devem estar fixos no autor e consumador da minha fé. O olhar, o nosso foco tem que estar em Jesus. O olho humano, eu vou ler para você. Aí eu fui ver como é que funcionava o olho humano, pastor Carlos. O foco ocular. Porque o Senhor ministrava no meu coração: as pessoas perderam o foco. Então eu comecei a procurar aonde estava o foco. E eu fui entender que o olho humano também é conhecido como globo ocular. É responsável, fiz um resumo, irmãos, mínimo, para que eu possa ser objetivo. O globo ocular, também conhecido, é responsável pela captação de luz refletida pelos objetos à nossa volta. Meu olho, ele não capta a imagem, ele capta a luz de tudo que está ao meu redor. Penetra no globo ocular pela pupila, atingindo imediatamente o cristalino, que funciona como uma lente de focalização, convergindo então os raios luminosos na retina, em mais de 100 milhões de células fotossensíveis, que transformam aquela luz em impulsos eletroquímicos, que são enviados para o cérebro. E o cérebro por si é ligado a todo o sistema nervoso central, que rege todo o meu corpo. É fantástico, porque está dizendo que o que faz a imagem entrar no meu cérebro é a luz
do reflexo das coisas. Não é por acaso que o Senhor disse que Ele é a luz do mundo, e que os meus olhos têm que estar focados na luz. Então eu achei aquilo fantástico, porque diz que o meu olho está diretamente ligado ao meu cérebro, por um nervo ocular. Então, irmãos, os meus olhos são como o meu cérebro, fora do meu crânio. Então, quando eu começo a relacionar a palavra, que o Senhor fala de uma metanoia, que eu tenho que mudar a minha forma de pensar, eu consigo entender que o meu foco também tem que mudar. E que se eu quero ter uma mudança, uma metanoia, uma transformação, se eu não quero ser influenciado por tudo que aquilo que está ao meu redor, eu tenho que focar nas coisas de Deus. Eu tenho que focar naquilo que é luz. E aí o que é mais poderoso é o que se encontra em Mateus capítulo 6, verso 21 e 22, que diz: porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Senhor, eu quero interceder agora pelos olhos desses irmãos. Pai, no nome de Jesus, que nesse primeiro culto, com essa primeira palavra de 2024, o Senhor vai começar a cegar eles para as coisas do mundo, que o Senhor vai começar a impedi-los de os seus olhos verem coisas que não podem serem vistas. Daí eu fui entender porque a pornografia, ela é tão nociva, tão destrutiva para o cérebro do ser humano. Porque a pornografia escraviza, destrói pessoas, afasta da presença do Senhor e mata a alma. Porque a sequência do capítulo 6 diz: portanto, se a luz que está em ti for trevas, quão grandes trevas terás. Você quer um ano de 2024? Muda o teu olhar. E a pergunta desse culto hoje: aonde os seus olhos estão direcionados? Volte a olhar para onde um dia você olhava. Volte a ver Jesus da maneira que você viu no primeiro dia em que Ele te tocou. Volte às suas raízes. Jesus está te chamando de volta. O Senhor está dizendo: olha como é tremendo, irmãos, esse capítulo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço, todo pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, o autor e consumação da fé. E o capítulo do verso 2, ele complementa o primeiro. O primeiro, ele está falando diretamente para você, individualmente, porque ele falou para uma carreira que te foi proposta. O Senhor te trouxe para uma carreira, e Ele diz com paciência, pastora Marcela. Ele está dizendo que você não pode ser imediatista, que as coisas de Deus elas não são fáceis. Então você tem que ter a tua olhada, a tua mirada para um alvo, que é Cristo, assim como relata Paulo. Porque ela foi proposta para mim. E ele diz, falando de Jesus, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, veja bem que ele coloca você
numa mesma carreira, numa mesma corrida que colocou Jesus. Então ele conclui dizendo que suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. Perceba que ele coloca Jesus de alguém que enfrentou, e é por isso que Jesus chegou naquele momento de agonia e disse: Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. O que o Senhor ministrava para Jesus era algo que no seu coração como homem não queria, mas ele sabia a carreira e a proposta que o Senhor tinha colocado sobre ele. Então aqui o autor aos Hebreus coloca você numa mesma situação dizendo: a carreira que eu coloquei para você, aquela que foi proposta, assim como Jesus venceu, você também pode vencer. Então o Senhor diz: desprezando toda afronta, assentou-se à destra de Deus. A palavra do Senhor é muito tremenda, porque quando ele relata o capítulo 2, eu lendo o comentário bíblico, eles relacionam com o verso 16, que nós não temos tempo de ler. O verso 16, ele é oposto ao 11. Como o 11 fala dos homens de fé, o verso 16 fala que Esaú foi profano e fornicário, diz a palavra. Então quando ele compara a proposta oposta, ele está dizendo que as tentações que o mundo nos coloca é como Esaú, que não resistiu às tentações da carne e vendeu aquilo que era de Deus, a sua primogenitura, por um prato de lentilha. Aquilo foi profano e fornicário. Quando eu desejo as coisas do mundo, preste bem atenção aqui que eu estou finalizando. Quando eu começo a fornicar, o que é a fornicação? É um toque, uma relação de um moço com uma moça, de um homem, de uma mulher que não são casados. E a Bíblia sempre nos coloca numa relação de casamento com Cristo. Diz o verso 16 desse mesmo capítulo, depois vocês podem ler. Diz que Esaú foi profano e fornicário. Quando eu começo, como seria? Brincar com as coisas do mundo, brincar com o proibido, tocar aonde eu não devo, olhar aonde eu não devo, eu estou sendo fornicário com aquilo que foi proposto e com aquilo que está sobre a minha vida. Agora, quando eu sou profano, é quando eu já toco no prato e eu como aquilo que não provinha de Deus. O segundo desejo que eu quero, através do poder da palavra sobre essa igreja e para esse ano 2024, é que o profano e o fornicário, ele seja extinguido, exterminado da vida espiritual dessa igreja no nome de Jesus. Porque na verdade essa palavra é uma palavra corretiva e ela dói. Mas quando você continua lendo o capítulo 2, ela está falando da palavra que é muito conhecida: como pode um pai não corrigir a um filho que ama? E é interessante que no verso número 11 diz assim: escute, meus irmãos, escute, resista. Sabe por quê? Porque quando você lê, depois lê na sua casa, a continuação do verso 12 fala que nós não gostamos de ser corrigidos. E é uma verdade. Hoje as igrejas são cheias daquelas igrejas em que somente profetizam bênção, em que tudo pode, em que tudo não é pecado, em que fazem o gozo desse mundo estar acima do reino celestial. E olha o que diz o verso 11: e na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Toda palavra de correção ela é triste, é dolorida, porque ninguém quer deixar essas coisas. Mas olha o que dá a continuação: mas depois produz fruto pacífico, de justiça, exercitado
por ela. Quando você começar, meu irmão, escute o que eu vou lhe dizer agora, preste bem atenção aqui. Eu quero te desafiar. A partir de hoje, você vai começar a focar nos olhos. Os teus olhos vão estar focados nas suas raízes. Você vai estar focado na palavra. Você vai estar focado na oração. Você vai estar focado na comunhão. Você vai começar a deixar de olhar as coisas erradas. Você vai começar a deixar de ouvir música mundana, porque hoje até isso diz que pode na igreja. Você vai começar a consagrar a sua vida. Vai começar a doer. O jejum não vai ser fácil. Ficar sem comer, resistir ao prato de lentilha. Você vai começar a deixar de entrar naqueles sites que você já está acostumado a entrar, e que parece normal, e que não tem nada de errado, e que no último dia você irá se arrepender, e porque Deus é bom, você irá para o céu. Vai doer, mas resista, seja forte, assim como Cristo foi. Olhe para a carreira, naquilo que te foi proposto, não perca o seu foco, continue olhando para Jesus, porque isso vai produzir um fruto pacífico. Você vai ver que quando isso te libertar, você vai sentir uma paz tão grande, que vai exceder a todo o teu entendimento. É o que essa palavra diz. A palavra está prometendo para a sua vida, que se você resistir a esses pecados, o Senhor trará paz para a tua alma. E é por isso, meu irmão, que você não tem paz. É por isso que você vive sem direção. É por isso que parece que a sua vida não tem mais sentido. Você tem tudo, mas é vazio. As pessoas que estão ao teu redor te amam, mas você não sente paz no teu coração. Sabe por quê? Porque os seus olhos deixaram de estar focados em Cristo e estão focados nas coisas que estão ao seu redor. E o Senhor manda eu te dizer: volte às suas raízes e volte a focar. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. E para finalizar, meus irmãos, eu quero ler o verso 27, 28 e 29 com você. Pode ficar de pé. Preste bem atenção. Mas antes eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui hoje, que elas precisam fazer um concerto com o Senhor, pela chamada que foi proposta pela sua vida. Você sabe que eu estou falando contigo. Você sabe que você já não é mais o homem de Deus que você era. Você sabe que você já não é mais a mulher de Deus que você era. Você sabe que você já não chama e clama a Deus e dedica, que os seus olhos já não estão mais. É por isso que as coisas de Deus, elas não são mais prioridades na sua vida. É porque o seu tesouro, é como diz Mateus 6, aonde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Os seus olhos já não são mais como antes. Por isso que eu quero, aí é onde você está, porque talvez a pessoa que está do seu lado, ela não sabe que você está nesse estado depressivo, esse estado deprimente, que você já não é mais aquele homem, aquela mulher de Deus que você era, que é só uma casca que está por fora. Eu sei que se eu te chamar aqui na frente, você não vai vir, porque toda a igreja vai te ver. Então eu quero ministrar isso de maneira diferente aqui nesse lugar, porque o Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece aonde os teus olhos têm olhado, aonde as tuas mãos têm apalpado,
aonde o teu coração está direcionado, e o Senhor manda te dizer, pelo poder que há na sua palavra: lembra de onde você caíste, arrepende-te e volte a praticar as primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Eu quero que você ore comigo, feche seus olhos. O Senhor está dando a oportunidade de você aqui hoje, de você voltar para o lugar aonde você saiu. Diga essa oração comigo, que seja do teu coração. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti nessa noite, nesse primeiro culto do ano, através do poder da Tua palavra, que diz que eu tenho que voltar ao meu primeiro amor, que os meus olhos, que aquilo que eu vejo, eles têm influenciado na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, e que eu realmente devo fazer uma metanoia no meu coração. Eu devo me arrepender, eu devo me converter, eu devo voltar a praticar coisas que eu não praticava mais. Por isso, Senhor, eu confesso o meu pecado mais obscuro e oculto nessa noite, aqui nesse culto, diante de Ti. Perdoa-me, Senhor. Volte, Senhor, a escrever o meu nome no livro da vida e recomeçar a carreira que um dia o Senhor colocou sobre mim. Eu te prometo, Senhor, no ano de 2024, resistir ao diabo. Me ajuda, Senhor. Coloca anjos ao meu redor, para que quando vem a tentação, para que quando essas feras elas estiverem em volta de mim, o teu fogo seja o que me proteja. Acenda a chama do teu poder e do teu fogo no meu coração, Senhor, e me coloque de novo na tua presença, e que eu possa fazer a tua obra no nome de Jesus. Agora nós vamos ler o verso número 27. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como as coisas feitas, para que não imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Senhor Deus é um fogo consumidor. O Senhor é o fogo que te protege. O Senhor é o fogo que te protege. Por isso que eu quero terminar esse culto, nesse primeiro culto, dizendo que a chama do Senhor, ela se incendeie no seu coração. Somente aquele que prefere, que precisa e necessita da chama ardente do Espírito Santo, levante a sua mão. Enquanto o grupo de louvor estará ministrando essa canção, você pedirá para o Senhor, para que Ele te encha com fogo consumidor do Espírito. Assim, quando as feras de Satanás estiverem ao teu redor, quando o pecado estiver te atormentando, o fogo de Deus irá te incendiar e queimará a todos os demônios que estão ao seu redor. Eu profetizo que você vai ser uma bênção. Eu profetizo que você será uma bênção, que teu amor, ele se multiplicará, a tua piedade se multiplicará, que você vai ser a mulher, o homem, o jovem, aquele do primeiro amor que um dia teve encontro com Cristo, no nome de Jesus. A essência és tu.
música esmorece e o resto desaparece. Simplesmente a ti me achei. O altar está aberto. Se você quiser vir aqui nesse primeiro culto do ano, entregar algo para as mãos do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui que eu quero interceder pela sua vida. Mais que uma canção eu te darei. Eu não sei o que você tem para entregar ao Senhor, mas venha entregar aqui nesse altar no nome de Jesus. Mais profundo busca, Senhor. Venha entregar no seu altar, entrega a sua vida, entrega esse ano de 2024 para o Senhor. Você precisa. Estou voltando. Diz, volte para a essência. Volte para a essência no nome de Jesus. Jesus te ama. Você tem algo novo para fazer. Esse ano 2024 espiritualmente não será como o ano de 2023. Esse ano de 2024 eu quero profetizar que a graça ela reinará na sua vida, que a graça reinará na sua casa no nome de Jesus. A essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Senhor, eu intercedo, Pai, por essa igreja, por essa casa, para aqueles que me ouvem, Senhor, pela internet, pela rádio. Visita, Senhor, o íntimo da sua alma e traga, Senhor, a tua graça restauradora para essa casa. Que teu Espírito Santo, Senhor, entre com o teu poder de fogo para restaurar a vida e a direção. Por isso, Senhor, nós estamos voltando. O lema desse ano será: voltando às nossas raízes. Pai, que o Senhor volte a todos no nome de Jesus, assim no dia que o Senhor lhes chamou. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. Dá um aplauso para o Senhor.